Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola do mordomo fiel. Na aula anterior falamos sobre o mordomo infiel. Agora nós vamos falar da parábola do mordomo fiel. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração, está também no Evangelho segundo Lucas. Então, começa a parábola dizendo assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo o alimento. Olha essa reflexão. Então a parábola já começa nos ensinando sobre a questão da fidelidade. Nós sabemos que o mordomo é o eu, é a pessoa. Quando nós reencarnamos aí neste mundo de provas e expiações, falando mais particularmente aí do nosso processo de evolução nesse mundo de provas e expiações, quando nós reencarnamos, nós formamos uma personalidade. Nós vamos formando essa personalidade, vai sendo construída. E existe uma estrutura dentro dessa personalidade e é o ego, é o eu. E ordena todos os conteúdos e vem para a consciência. Então tudo que é consciente para a pessoa passa pelo eu, pelo crivo do ego. Então, o mordomo, ou seja, o ego e é fiel, é um mordomo prudente, porque nesse mundo tem que ter muita prudência, pois o mundo é um mundo de ilusões. Existem muitos despenhadeiros, muitos precipícios, muitas pedras pelo caminho, muitas ilusões no mundo. E para que nós possamos ser fiel ao propósito e viemos fazer no mundo, nós precisamos ter a prudência, andar com retidão, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. Vamos prosseguir aqui, pois a parábola irá falar sobre esse assunto. Continua a parábola. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, e sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, esse encontro com o Senhor. E aí nós já entendemos que o Senhor é o Espírito, é a totalidade, é a essência divina existente em nós. Quando é que nós vamos ter esse encontro? No momento do desencarne, no momento que nós somos chamados novamente para a vida espiritual, para ressurgir novamente na vida espiritual. Nesse processo não tem mais como esconder, pois tudo que semeamos, tudo que trabalhamos aí, os nossos desejos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, como eu procedi no mundo, tudo isso, todas essas energias, vamos chamar assim, vai constituir o que eu sou, vai estruturar o que eu sou. E aí esse encontro, no momento do desencarne, é um encontro muito importante, pois se nós formos fiéis, nós não deveremos nos preocupar, pois quando encontrarmos com a essência divina, o ego irá ser surpreendido, pois muitas vezes nós desconhecemos a nós mesmos, por vezes nós desconhecemos. E aí, no processo de desencarne, nós vamos ter esse encontro conosco, com o Senhor, com o Espírito.
Vamos prosseguir aqui na parábola e Jesus continua nos ensinando na parábola, no Evangelho segundo Lucas. Vamos prosseguir, ele nos diz: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espantar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Então vamos dar o ponto aqui nessa parábola. Vamos prestar atenção nisso, né? Se a nossa fidelidade aos propósitos divinos não for uma fidelidade reta, uma fidelidade prudente, uma retidão, e aí nós começarmos a nos perder aí neste mundo, procurando embriagar-se com os prazeres que o mundo nos oferece, com as sensações que o mundo nos oferece, porque essas sensações que o mundo oferece não são alegrias, é uma euforia. É como nos diz a benfeitora Joana de Ângelo, é como tomar água do mar. Quanto mais a gente toma, mais sede dá. Então o mundo, ele não nos mata a sede. O que mata a sede são os valores da alma, a nossa paz interior, os nossos relacionamentos saudáveis, a amizade, a solidariedade, né? Os encontros que nos promovem o bem-estar. É estar bem com as pessoas, conosco, na nossa convivência. E aí, muitas vezes, nós nos perdemos pelo caminho e começamos a nos embriagar com essas energias. E no momento que nós desencarnarmos, nós vamos tomar um susto, pois essas energias irão aparecer, irão constituir o que somos. O nosso corpo espiritual será impressionado, será formado, vamos dizer assim, com essas energias. A nossa mente irá também estar envolvida com essas energias, ou seja, o nosso mundo será esse. Então nós devemos tomar esse cuidado, ser prudente, como nos diz a parábola. Vamos prosseguir aí, trazendo mais um ponto da parábola, aonde Jesus irá nos dizer: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e em uma hora e ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E é assim que as coisas acontecem. Pois a morte, nós não sabemos o momento que irá acontecer. O desencarne, nós não sabemos. E às vezes somos surpreendidos. E aí nós não esperamos. E quando nós vamos perceber, nós estamos do outro lado do véu, na vida espiritual, como mendigos, como infiéis. E aí nós sofremos muito, pois somos nós e nós. É eu e as minhas obras. É assim que Jesus nos ensinou. Vamos prosseguir e trazendo mais uma parte da parábola, está no Evangelho segundo Lucas. E o Senhor soube, e o servo, melhor dizendo, e o servo soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Vamos entender essa parte da parábola, essa linguagem, e nós achamos forte, uma linguagem para impressionar realmente, mas o que Jesus está nos ensinando? Os Espíritos também nos ensinam a mesma coisa. Eles nos ensinam que o bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal,
qualquer que seja a posição do homem. É assim que os Espíritos nos ensinam. A diferença está no grau de responsabilidade. Quanto mais amadurecimento eu tiver, quanto mais conhecimento, compreensão das leis de Deus, mais as leis irão me cobrar quando eu não faço aquilo que já compreendo. Então, o servo, como diz ali, e sob a vontade do seu Senhor, ou seja, aquela pessoa e tem a maturidade, e tem a compreensão, e já conhece a finalidade das leis de Deus, o objetivo dessas leis, e não faz, esse servo, essa pessoa, irá ser castigada, entre aspas, ou seja, a sua consciência irá cobrar. Não é Deus que vai castigar, mas as leis são feitas para que nós possamos ter um norte, um rumo. Então, as leis de Deus, quando nós vamos compreendendo essas leis, e essas leis estão escritas, como nos diz a espiritualidade, na nossa própria consciência, na consciência do Espírito, na nossa consciência, nós vamos sentindo culpados. E aí isso dói muito no Espírito. Agora, eles espíritos, ou seja, quando nós reencarnamos e formamos a personalidade, como nós estamos conversando aqui nessas parábolas, o servo, o ego, e não tem o conhecimento, não tem a maturidade, a compreensão ainda, não sente tanto assim os erros, porque ainda não tem condição de perceber. Essa é uma lei espiritual. Vamos prosseguindo aqui, então, com a parábola, onde a parábola irá nos dizer assim: e a qualquer é muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Olha esse trecho aqui da parábola. Então, vai de encontro, e a gente estava falando aqui da outra passagem, né? Da questão do servo e sabe a vontade do Senhor. Aí, o muito for dado, o dado nas leis de Deus, são conquistas. Tudo são conquistas. Então, quando nós vamos conquistando a maturidade, quando nós vamos crescendo, quando nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais, mais as leis irão nos pedir o quê? Que possamos ajudar o Pai no processo de evolução de todos os seres, não somente de nós, mas de todos. Então, quanto mais o servo vai amadurecendo, quanto mais o ego vai amadurecendo, quanto mais a pessoa vai amadurecendo, mais as leis irão cobrar dela e ela possa ser solidária, ela possa ter renúncia, ela possa ajudar os semelhantes. Então, quanto mais é confiado, mais é pedido, mais é cobrado. Esse é um processo natural. Então, nós estamos passando por isso. Se nós queremos realmente crescer, nós precisamos servir. Nós precisamos ajudar. Esse é o processo natural. Vamos trazer mais um trecho da parábola, onde nos diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de aproximar de um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse é um ensinamento também muito profundo. Não tem como eu viver
com duas faces, ou seja, mostrar ao mundo uma imagem e interiormente agasalhar outros sentimentos. Por exemplo, mostrar ao mundo a imagem de bonzinho e interiormente ser agressivo, né? Alimentar a perversidade, a falsidade, o ciúme, a inveja. Ou eu sirvo a Deus, respeitando os meus irmãos, procurando agir no bem, sendo justo, correto e benevolente para com todos, ou eu sirvo as minhas próprias paixões, ou seja, ao mundo, passando uma imagem para ser respeitado e admirado pelo mundo. Então não tem como viver uma vida aparencial. Ou nós servimos ou não servimos. E servir é ser fiel ao propósito ao qual nós viemos realizar aqui nesse mundo. Então esse é um ensinamento muito profundo na parábola, né? Então ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós somos ou não somos. Não podemos viver uma vida íntima e exteriormente viver outra. Eu não posso passar uma imagem e interiormente alimentar outros tipos de valores, de sentimentos. E isso é um conflito na nossa vida, porque nós somos assim. E aí teremos que decidir. Nós admitirmos as nossas imperfeições e procurarmos nos aproximar mais do que somos realmente, sem passar imagens, ser verdadeiramente o que somos. Então, aí chegamos ao final de mais essa aula e vamos lembrar disso. O servo fiel é aquele servo que já começa a entender e ele estar neste mundo não para realizar os seus desejos, mas para realizar os desejos do Espírito. E os desejos do Espírito é sempre vencer as influências da matéria. É sublimar os seus sentimentos. É sair da matéria vitorioso. É ter mais luz, é enxergar melhor e ser mais obediente às leis de Deus. Nós vamos chegando ao final dessa aula, agradecemos a todos e até a próxima aula.